Saudações, amigos do Culturalog. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre o início da carreira do Bathory, mais especificamente a fase black metal, que seria a primeira trilogia dos álbuns. Esse vídeo só está existindo porque me pediram no vídeo sobre o Burzum que eu falasse sobre Bathory. Pediram inclusive, por favor, com moranguinhos. Então, já que tem os moranguinhos, eu decidi fazer esse vídeo. Vamos começar esse papo já. Inicialmente, a gente tinha o Jonas Åkerlund e o Fredrik Hanoi. E eles estavam procurando músicos para iniciar uma banda. Eles gostavam muito de New Wave of British Heavy Metal, aquela cena com Tigers of Pantang, Iron Maiden, e eles colocaram um anúncio numa loja de discos em Estocolmo, procurando um guitarrista. O Jonas estava na bateria e o Fredrik estava no baixo. Faltava um guitarrista e alguém que cantasse. Isso foi em março de 83, quando eles finalmente conheceram o Quotron, que é o Thomas Forsberg. Eu vou chamar ele de Thomas a partir de agora. O Thomas, quando entrou na banda, ele já tinha um material próprio, o que deixou ele como uma figura já diferenciada. É meio conhecida essa história, mas esse primeiro baterista, o Jonas Åkerlund, ele virou um diretor, principalmente de videoclipes, bastante conhecido, trabalhou com Madonna, inclusive, e foi ele que dirigiu o Lords of Chaos, aquele filme sobre a cena norueguesa. Desde o início, houve ali uma diferença musical. O Jonas e o Fredrik, eles curtiam, como eu falei, o New Wave of British Heavy Metal. E não era bem a cena do Thomas. O Thomas curtia bandas punk e era fanático pelo Kiss. E daí esse trio continuou procurando outro guitarrista e um cantor. Eles queriam alguém como o Lemmy do Motorhead para cantar, mas eles não encontraram ninguém. E as músicas, elas eram muito mais rápidas do que tudo que a gente tinha na época, que é inclusive uma coisa que a gente ouve no primeiro disco do Bathory, mas a gente vai chegar lá. Inicialmente, por incrível que pareça, as músicas da banda não tinham temática satânica. Por sinal, de onde é que eu estou tirando todas essas informações? Nesse volume aqui da revista Iron Fist, e principalmente do já conhecido livro Evolution of the Cult, que eu citei no vídeo sobre o Burzum e que inclusive será lançado aqui no Brasil pela Estética Torta. Mas voltando lá, sendo que eles se conheceram em março, já no final de 83 essa diferença musical estava começando a se tornar muito intensa para que a banda continuasse. O Jonas e o Fredrik, eles queriam uma banda mais tradicional, E o Thomas estava puxando assim a velocidade e a agressividade ao máximo. E ele tinha esse aspecto meio controlador, de fato que a banda, se tornou a banda do Thomas. E os outros eram apenas músicos quase de estúdio. Seriam empregados dele para fazer o som que ele queria fazer. O Jonas e o Fredrik falavam que a velocidade fazia com que eles perdessem a melodia, que não dava para ouvir nada. Então, nesse ponto, a banda se separou. Mas em janeiro de 84, é oferecida ao Bathory um espaço numa coletânea chamada Scandinavian Attack. Essa coletânea estava sendo lançada pela Typhon, que era uma gravadora que tinha, por exemplo, o Oz, que tem aquela canção muito, muito bacana, Turn the Cross Upside Down. Turn the cross upside down. Essa gravadora Typhon era o selo do pai do Thomas. Por isso que abriram um local para a banda do filho. Por sinal, o Thomas sempre negou que essa figura chamada de The Boss fosse o pai dele, mas tudo indica que de fato era. E na verdade esse espaço de 2 faixas para o Bathory na coletânea só abriu porque eles tiveram dificuldade em conseguir um contrato com a banda finlandesa. Então sobrou espaço no disco, vou colocar a banda do meu filho. As canções escolhidas seriam versões mais antigas de Sacrifice e The Return of Darkness and Evil, que só foi sair no segundo disco. A banda retornou esse trio inicial à ativa
só para gravar essas faixas, e foi a primeira vez que o Jonas e o Frederick estavam no estúdio, então eles estavam bem nervosos, assim, era tudo muito novo. Não era o caso do Thomas, porque, né, ele frequentava o estúdio do pai. E depois do lançamento, porque essa coletânea vendeu bem, começou a rolar um culto underground em relação ao Bathory. A gravadora recebia muitas cartas pedindo mais canções do Bathory, pedindo um disco. Então, o pai dele assinou a banda do filho. Muitas coisas que o Thomas fala na mídia ou falou em entrevistas são mentiras, né? Ele fala, por exemplo, que o Venom não foi influência para ele, por mais que poderia ter sido, né? Pela cronologia. Ele fala que ele queria juntar a melancolia do Black Sabbath com o som do Motorhead e o frenesi do GBH. E dessa mistura, assim, não existia uma cena no qual eles se encaixassem, né? Na Suécia não tinha ninguém fazendo exatamente esse som. Sobre essa coletânea, o Scandinavian Metal Attack, o Necrobutcher, do Mayhem, falou o seguinte: um amigo meu comprou o Scandinavian Metal Attack e na primeira vez que ouvi, não acreditei nos meus ouvidos. Não tínhamos ouvido as técnicas que ele estava usando, cantando através do microfone da guitarra para conseguir esse efeito na voz, essa coisa meio áspera, né, que ele tinha. O quão rápidas as músicas eram, a temática das letras. Fiquei embasbacado. E, tendo assinado com a Typhon, o Thomas contrata 2 músicos para gravarem o primeiro disco. E ele abre um subselo chamado Black Mark, que foi criada especialmente para o lançamento desse disco. Existe uma história curiosa sobre o lançamento do Bathory, que aquela imagem é extremamente conhecida, né, do bode na capa, praticamente um sinônimo de black metal, junto com a capa do Venom. Os fãs certamente sabem que a primeira prensagem do primeiro disco do Bathory, ela chegou com a capa amarela. Inclusive, é uma edição que é muito pirateada. Ele queria, o Thomas, que a capa fosse num tom de dourado, mas por algum motivo saiu errado e ficou amarelo. Pouquíssimas cópias foram feitas dessa primeira prensagem, então hoje em dia, para você encontrar uma, primeiro, é difícil, 2, que você tem que tomar cuidado para ver se não é uma cópia pirata, e terceiro, obviamente, pela demanda, muito caro. A prensagem original, só para vocês terem ideia dos números, foi de 1000 cópias e se esgotou em menos de 2 semanas. Você consegue encontrar uma cópia por algo em torno de 800 libras. Esse disco inicial do Bathory, ele é um disco bem cru, ele é um disco que não para assim em atmosfera, né? Ele é um disco desde o início só pancada, e por isso eu não gosto tanto dele. Tem gente que ouve uma influência meio rock and roll, eu não sei se vocês concordam. E nos créditos desse disco só tem o nome do Thomas Cothron e do Boss, que é o pai dele. A gente não tem os nomes dos músicos que foram convidados para integrar a banda. E como não tinha fotos no encarte, muita gente acreditou que era uma banda de um homem só. E já no lançamento, as influências do Venom foram notadas, o que deixou o Thomas muito indignado, porque segundo ele, né, não tinha essas influências. Ele diz que não conhecia o Venom até depois do lançamento do primeiro disco, e daí ele ficou conhecendo junto com o Hellhammer. Mas é muito improvável que ele não tenha conhecido o Venom, como fala o Dial. Tanto o black metal do Venom, quanto o primeiro álbum do Bathory, tem faixas chamadas Sacrifice e Raise the Dead. E a canção Raise the Dead se parece liricamente bastante com uma faixa do Venom chamada Buried Alive. Segundo Thomas, a influência do Venom só aconteceu para deixar essa coisa do satanismo um pouco mais séria, para além dos quadrinhos de horror e da ficção barata. O The Return of Darkness and Evil, o segundo disco, ele já é bem mais produzido. Ele foi feito aos poucos, ao longo de algumas semanas. E há quem considere esse o primeiro disco de puro black metal. Tem mais licks de guitarra, mais solos, é um disco muito mais gostoso de se ouvir para mim. E daí, 2 anos depois, em 87, sai o Under the Sign of the Black Mark, que para mim é o primeiro grande clássico do black metal.
O Dial fala que ele foi um pioneiro num som assim mais obscuro e frio, o que se tornou depois assim um lugar comum nos discos de black metal. A gente tem canções super rápidas em ambos os lados do disco, como por exemplo a abertura Massacre. Mas a gente também tem um respiro em Enter the Eternal Fire, por exemplo. A gente tem também teclados na faixa Woman of Dark Desires, que conta a história da Condessa Bathory, né, que dá o nome à banda. Em 87, a gente já tinha uma cena muito diferente da que a gente tinha em 84. Esse metal super rápido já era uma coisa praticada por outras bandas. A cena thrash, por exemplo, lá de São Francisco, já era uma coisa que estava acontecendo. Citando o Dial outra vez, ele fala sobre o Under the Sign o seguinte: ao contrário da guitarra frenética do Slayer, com suas mudanças múltiplas de riff, que seriam inspiração para o death metal, na maior parte, as canções de Under the Sign of the Black Mark utilizam repetição e minimalismo como suas principais armas, criando tensão com um efeito hipnotizante. E o solo da música Call from the Grave parece um grito vindo da sepultura. O Under the Sign marca o final dessa trilogia satânica, já que o conteúdo das letras passou a não interessar mais muito o Thomas, né? Ele começou a ir para uma coisa mais pagã, né? Mais das religiões antigas lá da região. Ele já iniciaria algo que se tornaria outro gênero, com o Hammerheart. Mas aí já é história para outro vídeo. Qual desses 3 discos é o favorito de vocês? O meu, claro, é o Under the Sign. Eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo também. Vocês sabem como funciona o YouTube, se vocês gostaram, deem um like. Muito obrigado, se inscrevam se puderem. Se esse vídeo for bem visto, eu continuo a falar sobre a história do Bathory. E sobre outras bandas de black metal também, por que não? Valeu, gente, muito obrigado. Até mais.